Paz do Senhor, mais uma vez, irmãos, boa noite. Já começando o nosso bom dia, né? Tatiane, a paz de Deus, a nossa palavra, Mateus, capítulo 10, versículos do 26 ao 28 é a nossa palavra. E como eu estava dizendo aqui um pouquinho antes, se a gente se apega ao Senhor com todo amor, irmãos, não há dor, não há aflição, não há nada que vá nos separar do amor dele. E nosso Deus, ele é criterioso e ele é cuidadoso nos detalhes com aquele que ama ele. Então saiba que Deus tem uma resposta aqui para a tua vida, para as nossas vidas, para quem não se encaixar, tá, irmãos? Porque é para pessoas específicas essa palavra. Mas eu nunca, mesmo quando não é para mim, eu não estou vivenciando aquilo, eu guardo, sabe por quê? Porque a gente usa lá na frente. Então, em nome de Jesus, é mais uma palavra de Deus para os nossos corações, como ensinamento, fortalecimento, Elisete, para os nossos corações e as nossas vidas, tá bom? Glória, vamos orar, irmãos, antes de começar a ler a palavra. Vamos agradecer esse Deus pelo dia que já passou e pelo esse que se inicia. Tudo para a honra e glória dele. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pelo dia que passou, pelo gigante vencido. Obrigado, Pai, por esse dia que se inicia, por mais gigantes que nós vamos vencer. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nós oramos, clamando ao Senhor pela Tua presença no nosso meio. Quando um ou dois ou três ou quantos estiverem reunidos em Teu nome, a Tua palavra nos assegura que o Senhor está no meio. Então já agradecemos pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio do Senhor estar no nosso meio. Prepara o nosso coração, nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra, mais uma semente de fortalecimento e ensinamento dentro daquilo do propósito de uma jornada com propósito com o Senhor. Nós precisamos, Pai, a cada dia crescer em conhecer ao Senhor, nos fortalecer na rocha que é o Senhor, para que nós não venhamos, Pai, ser tocados por nenhum dardo, nenhum laço, nada que o inimigo tente contra as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelos escudos, pelas proteções, pelos anjos que o Senhor coloca para nos guardar em todos os nossos caminhos. Obrigado, meu Deus, por poder falar, ouvir, andar, tocar. Obrigado, meu Deus, porque tem muitos que não têm essa oportunidade. Mas o Senhor é um Deus que, mesmo aquele que por algum motivo tem alguma dificuldade, mas mesmo assim louvamos ao Senhor porque estamos vivos. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. E mais uma vez, Pai, obrigado por trazer mais uma palavra que vai encher nossos corações e nos fortalecer para mais um dia. Principalmente essa vida que precisa ouvir, essas vidas que precisam ouvir essa palavra. Senhor, obrigado pelos teus anjos que já estão aqui intercedendo por essa live, por essa obra. Obrigado, meu Deus, pelas irmãs e irmãos. Protege elas, Pai. Coloca muralhas de fogo ao redor, aquelas que oram e intercedem pela minha vida. E que nós todos que estamos aqui intercedendo uns pelos outros, que os teus anjos sejam os nossos guarda-costas, aqueles que guardam a nossa vida enquanto nós estamos aqui, ouvindo a tua palavra. Eu consagro o nosso dia ao Senhor. Pai, eu consagro a vida dos meus irmãos e irmãs, dos seus familiares, assim também a começar do meu. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor seja aquele que nos direcione. Tudo eu coloco no teu altar. Nós colocamos no teu altar para a tua honra e glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? No Evo Início, a paz de Deus seja bem-vinda. A paz do Senhor, tá? Ana, aqueles que chegaram enquanto eu estava orando, sejam bem-vindos. Bom dia já, né? Bom dia. A palavra de hoje, Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 28. Irmãos, o Senhor me deu um sonho, e dentro desse sonho eu tive uma visão. Eu não sei se... Eu moro em São Paulo, tá, irmãos? Eu acredito que muitos conhecem o rio Tietê, aqui do estado de São Paulo. Hoje é um rio que em algumas partes dele ele é limpo, mas em outras ele é muito sujo, né? Porque se coloca todo o esgoto do estado, se é despejado ali naquele rio, um rio muito grande até, lindo, irmãos, que se fosse limpo, lindo seria. E eu sonhei, irmãos, que eu estava dentro de um ônibus com meu esposo, e eu comentando com ele, falando assim, sabe, é tão engraçado pessoas
mesmo a gente andando em qualquer lugar, é impossível a gente não passar e não olhar para uma beleza dessa. Mesmo o rio, tá, irmãos? O nosso rio ser sujo. E eu falava, é impossível a gente não olhar. Por mais que ele ele seja sujo, ele não esteja totalmente limpo, mas é um rio muito grande, largo, e é uma coisa que Deus fez, o homem que bagunçou. Mas engraçado, irmãos, porque quando eu olhava para o rio, ele estava seco. Seco, seco, seco. Irmãos, quem conhece, depois quem não conhece, vai no Google ali, não a nascente, tá, irmãos? Porque a nascente é limpa. Tem alguns estados aqui que ele passa limpo. Aqui na capital de São Paulo mesmo, onde eu moro. Assim, o pedaço, ele é largo e tem muita água ali. Mas dentro dessa visão que o Senhor me deu, ele estava seco, irmãos. Seco, seco, seco. Tinha alguns bancos até de areia, dava para ver o fundo. Depois o Senhor me levava num lugar onde tinha umas pessoas falando, não, nós já descobrimos. E tinha uma senhora que era como se ela não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Aí eles falavam assim, não, nós temos foto, nós descobrimos o que estava escondido. E eu acordei, irmãos. E nisso eu falei, Senhor, mas engraçado, eu acho muito impossível. Vai ser se para o rio Tietê secar daquela forma, é uma seca completa. Ó, muitos dias com sol escaldante, acredito, anos e sem chuva, para secar ele daquela forma. E eu fiquei conversando com Deus, pedindo para ele, Maria Sandra, a paz de Deus, seja bem-vindo, Mateus, a paz do Senhor, seja bem-vindo também, para que ele falasse o que era aquilo, porque a gente conseguia ver o que tinha no fundo. Aí ele me deu essa palavra, irmãos. Eu vou ler agora Mateus capítulo 10, versículo 26 e 28, do 26 ao 28. E quem o Senhor vai tocar, você vai sentir, vai saber que é contigo, é para você. Então, receba esse alerta da parte de Deus, receba essa palavra de aviso da parte do Senhor, tá bom? Que diz assim, portanto não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, que é o nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Mateus, capítulo 10, versículo do 26 ao 28, que profetizamos aqui e vamos compartilhar a partir de agora. Mais uma vez, Pai, prepara o nosso coração e nossos ouvidos, aquele que, para quem é essa palavra, Pai, que esteja com o coração preparado e os ouvidos abertos para escutar o que o Senhor tem para dizer. E que não temas, porque o Senhor é um Deus que sempre está com aqueles que o Senhor avisa. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja, irmãos. A palavra do Senhor aqui é Jesus falando para os discípulos, comentando que não adianta tentar esconder nada, porque não há nada que seja feito no oculto que da parte de Deus não venha a ser revelado. Não adianta a pessoa falar nas escuras, porque não adianta, antes fale à luz de todos, não adianta falar no ouvido, sabe aquela coisinha, irmãos, olha, eu vou falar para você, mas não fala que foi eu que falei? Não, você tem que falar às claras. Essas coisas que as pessoas acham que ficam falando e dizendo e tramando no oculto, achando que Deus não vai trazer à tona. O Senhor está trazendo um aviso e por isso que Ele me deu o sonho. Ele vai levantar algo, irmãos. Vai ter pessoas que vão descobrir algo por esses dias. Algo que para a pessoa não vai, coisa assim que a pessoa vai descobrir, vai ver e não tinha noção de que acontecia, ou sabe? Então, mas o Senhor está dizendo dentro dessa palavra que eu falei, Pai, é tão ruim às vezes quando a gente é surpreendido com uma coisa que pastor Adriano, a paz do Senhor, e Eike, a paz de Deus também, que às vezes a gente não está esperando. Mas o Senhor, eu falei isso esses dias, Ele não deixa os filhos dele sem alerta, sem aviso.
mas é algo, irmãos, para o bem da pessoa que o Senhor vai levantar para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Sabe? Para que, com clareza, sabe? Às vezes a gente tem uma desconfiança de algumas coisas e a gente fala, rapaz, será que eu não estou sendo muito dura ou muito duro? Eu estou pensando dessa forma, será que é desse jeito acerca de uma pessoa, acerca de trabalho? Eu não sei, irmãos, eu sei que o Senhor vai levantar. Cotobobia, a paz do Senhor também seja bem-vinda, viu? Palavra de Deus, hoje nós estamos falando sobre a palavra do Senhor, que não vai ser qualquer assunto, é o assunto. É Mateus capítulo 10, do versículo 26 ao 28, tá bom? Seja bem-vinda, bom dia. Então, meu irmão, minha irmã, não temas, Deus vai levantar algo que está escondido aí, que tem gente tentando esconder, porque aqui ele fala coisas que ele dá uma noção assim, vamos dizer assim, ele dá um norte, ele fala, olha, coisas que pensam que fazem discurso, não fazem na escuridão, faça as claras, a luz para que todo mundo veja. Se é daquelas pessoas que gostam muito de falar nos ouvidos, não, fale a pleno vapor para que outras pessoas também saibam. A gente não pode, irmãos, isso começa da gente, tá? Mas é isso que o Senhor está mandando dizer aqui, é algo que você vai descobrir por esses dias. Ou você vai perceber, você vai ter certeza de algo que talvez já está lá e você ainda não tinha noção, você vai ficar sabendo. Então o Senhor vai levantar, mas não é para você odiar ninguém, não é para você, irmãos, eu tenho esse cuidado, sabe? Tem gente que adora falar, dar palavras como essa mais pesadas, para que Deus venha com uma mão pesada sobre a vida daquele que se levanta contra uma pessoa que é guardada pelo Senhor. Irmãos, o Senhor faz, mas não sou eu que tenho que falar nada. Deus sabe o que vai fazer e do jeito dele. A minha obrigação é interceder. Por quê? Porque até essa vida é uma pessoa que está perdida. São pessoas que fazem esse tipo de coisa, podem ter o coração ruim e tudo, mas também a gente, com a nossa oração, a gente pode alcançar a misericórdia de Deus para que essa vida seja também salva, se arrependa, porque Jesus veio para o arrependimento, chamar aqueles que estavam perdidos para o arrependimento. Então mesmo aqueles que fazem mal, que às vezes falam de você pelas costas, ou que tenham uma intenção que, sabe, contra as nossas vidas, até essas pessoas a gente tem que orar, pedir para o Senhor que o Senhor, se assim Ele quiser, mas que Ele alcance essa vida, é uma pessoa que precisa. Assim como a gente foi resgatado do mundo, da mão do inimigo, eles também sejam. Então a gente não odeia, a gente sabe que Deus faz justiça sim. Mas aí é Deus, Ele faz do jeito dele, mas a minha vontade, a sua, não é fazer com que a pessoa, sabe, igual uns, dessa cova, o senhor tem que fazer isso, eu não gosto disso, irmão. Acho que não é esse o meu papel como cristã, e eu acredito que nem o da gente aqui, porque Jesus veio e mesmo aqueles que estavam fora daquilo que a lei falava, porque o Jesus quis cumprir a lei, ele era muito disciplinado aquilo que o Pai deixou, as orientações de Deus, então, mas mesmo assim ele sempre estava ali, ele sempre levava uma palavra de arrependimento. Então mesmo que de repente você fique abalado, ou que você, porque o Senhor, irmãos, fala aqui comigo muito, e parece que a pessoa já tem uma percepção de algo, já está desconfiado de algo, mas é que são coisas assim esporádicas, mas o Senhor vai levantar algo que você vai ter a certeza, sabe, de que estava acontecendo esse tipo de coisa, como é que estava sendo falado, e Deus vai lhe proteger, porque quem está contigo é o Senhor. O inimigo, irmãos, ele pode tentar pela boca de A, B ou C, às vezes, te enredar, te colocar laço, te difamar, te perseguir, fazer algo, falar mal de você pelas costas, de repente, também pode acontecer. Mas ele não adianta, porque na essência daquele que é guardado pelo Senhor, ninguém toca. Então o Senhor está avisando, porque não vai ser ninguém, mas não vai ser o diabo que vai fazer, não. Esse reboliço de levantar o que está oculto, é o próprio Deus, mas para que você veja, esteja com o olhar aberto. Tá, irmãos? Porque a gente não pode, irmãos, ficar com uma venda nos olhos, sendo vendado, sendo às vezes ludibriado, mas Deus vai levantar algo que estava oculto, porque um rio Tietê, como é o daqui de São Paulo, tá seco daquele jeito, para você ver o fundo
É algo assim, irmãos, bem profundo. Mais profundo do que a pessoa já viu algumas coisas. Deus vai realmente abrir, né? Levantar isso que estava escondido para que você saiba. De uma vez por todas você tenha ciência. E dali, meu irmão, minha irmã, tem coisas que o Senhor faz. Eu tenho uma frase aqui que eu esqueci de anotar, tá, irmãos? Márcia Larentino, a paz do Senhor. Aaron, a paz do Senhor também seja bem-vindo. Eu tinha anotado, mas é verdade, irmãos. Aquele que, se você tem Deus, saiba que eu e você não precisamos de mais nada. E quando a gente tem Deus, irmãos, na nossa vida, essas coisas acontecem. Ele levanta o que está oculto e escondido. Não há nada que qualquer pessoa, qualquer ser vivente nessa terra que tentar abafar, tentar se esconder, que quando é para o bem dos filhos do Senhor, ele levanta. Ele abre, ele tira do fundo e mostra. Para quê? Para que o filho do Senhor, os filhos do Senhor não sejam enganados. Nem muito menos, às vezes, machucado. Sabe? Porque Deus, ele é assim. Ele é um pai amoroso, cuidadoso. Então é um recado, a paz de Deus. Não tem muito, irmãos. Não vou falar muito, porque foi só isso que o Senhor mandou trazer. Tá, irmãos? Mateus, depois vocês meditem mais. Mateus capítulo 10, versículo 26 ao 27. E Marcos também fala, irmãos. Tem essas palavras sobre o oculto e escondido, tem espalhados na Bíblia. Se você não abrir os olhos dentro dessa, procure lá no Google, procure outras palavras dentro da palavra, tá, irmãos, que fala sobre isso. Quando Deus levanta o que está oculto. E ele levanta mesmo, quer seja para o bem ou para o mal. Mas nesse caso, irmãos, é para o bem. Tá bom? Então você não vai ser mais ficar ali como que não está sabendo das coisas, enquanto tem coisas ocultas acontecendo no fundo. Mas Deus vai mostrar, para que você veja de uma vez por todas e entenda que tem coisa que não dá, irmãos. Tem vezes que a gente sabe de algumas coisas, a gente tenta se cegar. Fala assim, não, mas deixa na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deus vai trabalhar se a gente orar, se a gente clamar, e vão ser pessoas que também vão ser trazidas para o Senhor. Mas não temas, como a palavra do Senhor diz aqui, não te assombres, porque a gente tem que ter medo sim dele, que pode matar a alma e o espírito. O homem, o ser humano, essas coisas dessa terra não pode fazer nada comigo e com você. André, a paz do Senhor, Eliésio, a paz de Deus. Nada, irmãos, nada nessa terra, nada pode fazer nada contra ti. Você tem um Deus que cuida de ti. Um Deus que está adiante, atrás, na esquerda e na direita na tua vida. Então pode qualquer pessoa se deixar ser usada pelo mal, ou a pessoa mesmo ser tão assim, que faz mesmo, mas não há nada. Porque num filho de Deus ninguém toca. Na integridade, na índole, às vezes na inocência. Sabe? Porque a gente, irmãos, quando é cristão, irmã Renata, paz de Deus, novamente. Eu, irmão, sou muito assim, eu vejo tudo, eu não consigo olhar para o lado totalmente ruim das coisas. É por isso que às vezes as pessoas me magoam pelo jeito de me rotular como boba, como muito misericordiosa. Nossa, você é bobinha. Como se eu não visse as coisas. Eu vejo, irmãos, é que eu tenho outra visão hoje, tá? Depois de um processo muito grande na presença de Deus, hoje eu tenho uma percepção. Eu não olho com raiva nem com rancor de quem me faz mal ou quem fala mal da minha vida, ou que não olha para mim com desprezo. Eu vejo sempre Deus, irmãos. Eu oro para que Deus alcance essa vida. Eu não vou dizer que eu não fique triste como eu fiquei o dia de ontem. Eu não vou dizer aqui que eu não fico chateada, irmãos. É ruim. Você vê que as pessoas têm um olhar ao seu respeito e que não é o que é. Mas Deus sabe quem eu e quem você é. Então não adianta a pessoa tentar, sabe, fazer com que você não seja olhado da maneira que tem que ser olhado. Então a gente não fica com raiva, não deseja. Eu sou dessa forma. Eu oro para que Deus alcance. Não ando junto, né, irmãos? Não vou ficar andando de mão dada, botar dentro da minha casa. Mas eu oro
para que sejam alcançados. Porque tem coisas, irmãos, que verdadeiramente não dá. Tem pessoas que dá para você estar andando junto, mas tem pessoas que não, é cada um no seu canto, e você ora para que Deus alcance. Mas tem coisas, irmãos, que eu sou desse jeito, eu não sou uma pessoa de cá, não, Senhor, põe fogo, sabe? Tem gente que ora assim, eu fico horrorizada, Kátia, paz do Senhor, de às vezes orar, pedindo para Deus pôr a mão, de Deus pesar, de Deus mandar para o abismo, eu não consigo, irmãos, isso sou eu, tá? Porque eu acho que o que eu não quero para os meus, para mim, eu não faço para o outro, acho que não cabe. Então eu oro, eu falo, Pai, olha, Fran, a paz do Senhor, XX, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? A paz de Deus, bom dia. Eu oro para que essas vidas sejam alcançadas, para que seja mudada, porque Deus tem poder para isso. Né? Então não é o que o Senhor está dizendo aqui, tá, irmãos? Cuidado, preste atenção, fique atento, o que Deus vai revelar para ti. Ele vai abrir algo que estava escondido, para que você veja e saiba. Mas não é para você sair batendo em ninguém ou fazendo qualquer coisa precipitada. Ele está dizendo para você não temer. Porque tudo que o homem nessa terra faz, qualquer pessoa, qualquer ser humano nessa terra faz, não pode nada. Ele não mata, ele não vai te matar, ele não vai fazer nada. Nada. A gente tem que temer aquele que pode matar a alma e o espírito, que é Deus. Agora os outros não temam. O inimigo pode investir através de pessoas, através dele mesmo, espiritualmente falando, contra a minha vida e a sua vida, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus é contigo. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo, Deus é o centro da tua vontade, meu irmão, minha irmã, saiba que ninguém lhe toca. Ninguém lhe toca. Pode tentar fazer escondido, mas não fica escondido, porque Deus faz levantar. Para que tudo seja visto às claras. Tá bom, irmãos? É um aviso da paz de Deus. Raul, a paz do Senhor. Irmãos, é bom, como eu falo aqui, o nosso ministério aqui é uma jornada de propósito com Deus. O que é essa jornada? É jornada de fortalecimento dentro da palavra de Deus. Tem tanta gente que está vivendo humilhação, perseguição, sabe? Tem já percebido que algumas coisas têm acontecido que você não é feito na tua frente, mas que tem acontecido para tentar às vezes te denegrir ou às vezes até mesmo te enganar, sabe? Às vezes trazer você ali por perto de rédea curta, mas a intenção tem outras intenções por detrás, mas Deus está dizendo aqui que não adianta fazer as escuras, porque tem que ser feita a luz. Isso ele estava ensinando os discípulos. Discípulos não vivem de filhos de filhas, discípulos do Senhor, servos de Deus não pode viver de fofoca, não pode viver de diz que me diz. Não adianta filho de Deus ficar na casa de um irmão, do outro irmão, falando sem a presença das pessoas. Isso Deus não se agrada. Isso é o próprio Jesus ensinando. Tenha medo sim daquele do meu Pai que pode fazer descer a sepultura e, sabe, a pessoa verdadeiramente naquele dia não ser salvo. Então tenha medo desse. Mas das coisas que as pessoas fazem, não tenha medo, porque você tem um Deus que levanta o que está sendo feito oculto, no escondido, sobre a tua vida. Mas não fique procurando, irmãos, é o Senhor que vai levantar, tá? Ele vai mostrar. E quando ele mostrar, às vezes pode ficar chateado, como ontem eu fiquei, mas a gente sabe, irmãos, eu não pensei que Deus foi um sonho mesmo que Deus me deu. Eu nunca vi, irmãos, aquele rio seco. Nunca, mesmo no calor. As águas abaixam um pouco, mas seco daquele jeito não, a gente viu o fundo. Então é algo muito fundo. Que Raquel, irmão Raquel Mariana, a paz de Deus seja bem-vinda. Sua irmã, a paz do Senhor. Então é algo que estão tentando fazer ocultar mesmo no fundo. Mas Deus não vai deixar no fundo, Deus vai levantar, vai trazer à tona, para que você fique sabendo, por amor a você. Tá? Mas não fique com raiva, não deseje mal. Só ore, sabe? Não tenha vergonha de sentir dor, de ficar chateado, mas fale com teu Deus na hora que Deus vai sim lhe fortalecer e não há nada que vai te abater. Você vai continuar marchando em direção daquela porta estreita, que nós vamos passar por ela, eu sempre falo aqui. Liliane, a paz de Deus. Então o oculto, escondido, não adianta ninguém fazer contra a tua vida. Tramar, falar mal, ficar ali por debaixo,
falando nos ouvidos de um e outro para que você não escute, ou nos lugares escuros, nas reuniões, sabe aquelas reuniões onde você na mesa não senta, mas o teu nome é o centro. Perdão, irmãos. É o centro da atenção. Isso acontece. E Deus vai levantar, você vai ficar sabendo. Mas é só porque Ele lhe ama. Para que você tenha a percepção. E é uma coisa, mais uma vez eu vou dizer assim, que o Senhor está dizendo que a pessoa já pressentiu algumas coisas. Mas Deus vai levantar algo, eu não sei se é uma conversa, que vai chegar e você vai saber verdadeiramente que foi falado. E você vai estar ali e falar, nossa, mas eu já tinha percebido, eu não sabia que era tão fundo, tão profundo. Mas Deus é Deus e Ele é contigo. Tá bom, irmãos? É um recado de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Então essa palavra aqui, irmãos, é mais um remédio, mais uma resposta de Deus na vida de muitos que podem estar pensando, irmã, eu preciso de uma palavra. Meu irmão, a melhor palavra está aqui. Basta você buscar na palavra de Deus o que você está passando, qual é o remédio, qual é a direção, qual é o posicionamento que Deus quer de mim, de você, o que Ele pode fazer, qual é a promessa que tem para ti. Às vezes a gente fica, irmãos, buscando pela boca de um e de outro, vou, como o povo hoje, né, para chamar a atenção, o Senhor está mandando dizer live ou palavra de profecia, não sei o que profético para chamar. E as pessoas estão tudo lá, porque só vive de profecia. Mas aprender dentro da palavra ninguém quer. A gente tem que aprender que a maior profecia, as maiores profecias estão dentro da palavra de Deus. E o Senhor tem remédio para toda situação e todo momento da nossa vida. Até mesmo para esses que às vezes a gente não está sabendo, mas o Senhor levanta por amor aos filhos dele. José Valmir, a paz de Deus. Tá, irmãos? Esse é um recado de Deus nessa madrugada. Ore para Deus, ore para o Senhor, sempre para Ele te fortalecer, para Ele estar contigo em todos os momentos, até mesmo nesses momentos onde Gil Leandra, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bom dia, Uzer, a paz do Senhor, Arizona, a paz de Deus. Quando Deus levanta esses ocultos escondidos, para que você não se abale, para você paralisar, não, e nem sair brigando com ninguém. É simplesmente para as vendas cair dos seus olhos e você ter uma percepção dos terrenos onde você pisa, com quem você anda, com quem está do teu lado, com quem caminha contigo, que às vezes está perto, mas está te vendendo. Tá, irmãos? Foi essa a visão que o Senhor deu. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, é algo assim que a pessoa... E era uma senhora, ela não tinha noção. Mas eu escutava um monte de voz, não, você sabia, você sabia. E a pessoa ficava de boca aberta, porque tinha umas fotos que era mostrada. E eu vi essa senhora, irmãos, para mim, tá, na minha visão, dentro do sonho. Eu vi ela inocente. Mas eu estou com a garganta ruim seca. Inocente, irmãos, nessa história. Mas Deus fez com que levantasse para que a pessoa entendesse. Maria Vera, a paz de Deus. E Deus vai fazer isso contigo por amor a você. Tá? Amor a nós, porque eu tomo posse de toda a palavra de Deus, eu não descarto nada. Porque hoje eu posso não estar vivendo, mas vai saber lá na frente. Então se prepare, porque Deus não vai deixar você sem ver o que está acontecendo. Tá bom? Ele vai levantar algo que está bem, estão tentando esconder bem, viu? É uma coisa que, para mim, vê o fundo do Rio Tietê, irmãos. Aqui do Rio Tietê, quem não conhece, eu moro em São Paulo, mais uma vez eu falar aqui. É um rio que tem aqui hoje, em algumas partes ele é limpo, mas uma boa parte ele é bem, não dá para nadar, não tem peixe, não tem nada. Mas ele é bem volumoso, tem muita água. Para ele secar, Deus mostrar ele seco, para ver o fundo, é algo que a pessoa estava tentando esconder, pessoas estavam tentando esconder, mas que Deus vai fazer vir à tona. Tá, irmãos? De Deus é Deus. Deus é por você. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus que dentro da palavra dele ele nos traz um ensinamento. De que não precisa temer nada. Às vezes, irmãos, eu falo com meu esposo. Ele tem esse jeito dele, que Deus está mudando, e tem que mudar, tem muito que trabalhar ali. Mas ele tem muito esse negócio, porque eu acho, porque quando eu penso. Não é quando você pensa. É se Deus lhe mostra. Sabe? A gente tem que parar desse negócio de ficar, sabe, querendo adivinhar as coisas. Tem um sentimento, olha, eu acho que alguém está fazendo o que, sei lá, eu vi algo que eu não gostei. Pode
fiquei sabendo que falaram de mim e tal. Você pega e ora a Deus, fala, pai, olha, aconteceu isso. Meu Senhor, olha, não gostei, estou chateado, estou chateada. Mas em nome de Jesus, meu Deus, me fortalece, tira isso de mim, não deixe que nada dessa raiz de mágoa, de tristeza, de decepção fique dentro de mim. No lugar onde essa raiz tentou entrar, coloca o sangue de Cristo para livrar meu coração de ficar um coração pesado, duro como de uma pedra. Não, Pai, eu quero ter um coração moldável segundo a Tua vontade, um coração de carne onde o Senhor pode manusear e não é duro, eu sempre vou entender o Teu mandar e o Teu agir. Então, irmãos, é assim que a gente ora. Pelo menos é o que Deus me ensinou e eu tenho ido, Deus tem sido comigo e até hoje tenho tido vitória. Eu não tenho ficado muito tempo com essas coisas. Então, Deus vai levantar? Vai. Mas você fique firme no Senhor. Graça, a paz de Deus. Seja bem-vinda, Aline. A paz do Senhor, Edna. Deus é Deus. Ele vai levantar algo que estava oculto. Você não estava sabendo. Mas não é para você temer. É para você confiar. Que quem está com você é aquele que pode muito mais do que um ser humano. A língua do ser humano realmente às vezes causa feridas, causa dor, até mata. Porque às vezes a coisa que a pessoa faz é tão grande que a pessoa desiste, fica chateado e também revida, paga o mal com o mal e esse tempo já foi, tá? A nossa obrigação é orar. Então Deus vai fazer isso, mas não é para você ficar paralisado e nem ficar odiando ninguém. É só para você ter percepção do que acontecia. Mas Deus é contigo, tá bom? Conosco, na verdade. Então, em nome de Jesus, tá, irmãos? Mateus capítulo 10, versículo 26 e 20 ao 28 foi a nossa palavra de hoje. E Deus é por você, é porque Ele te ama. Tá, irmãos? E não pensa que Deus faz essas coisas para ver a gente triste, não. É que verdadeiramente tem coisas que precisam ser feitas. Porque tem pessoas que acham, e o próprio mal mesmo, ele acha que pode fazer as coisas ocultas para um filho e filha do Senhor, que não vai ser descoberto, que Deus não vai guerrear. Então, o que eu estou dizendo para você é que vai se levantar sim, mas quem está guerreando essa batalha não é tua, é do Senhor. Então, ore para Deus ter misericórdia dessas vidas. Se for espiritualmente, que o Senhor mande para um lugar determinado por Ele, de lá jamais volte. E blinde o teu coração com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo é aquele que nos acalma, aquieta e não deixa que raiva, rancor, mágoa fique dentro da gente. Porque isso é uma semente, uma portinha, uma brechazinha que o inimigo faz, irmãos, e se a pessoa se deixar se envenenar, ele vai tomando o lugar. E quando a pessoa for perceber, já ninguém, não tem amizade mais com ninguém, a pessoa fica isolada, a pessoa verdadeiramente, ele só sai, irmãos, quando destruir aquela pessoa. Por uma brechinha de simplesmente, irmão, mas o Senhor mostrou e eu não estava errado, a pessoa que estava errada, ou as pessoas que estavam erradas, as coisas verdadeiramente aconteciam. Sim, irmãos, mas não é para você guardar mágoa de ninguém. Porque a mágoa, a raiva, sabe, aquele negócio de querer se vingar, vingança, irmãos, isso é um veneno que vai corroendo as pessoas por dentro e as pessoas ficam tão mal quanto aqueles que fizeram algo contra. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, tá? Deus vai levantar, isso eu estou dizendo aqui, algo que estava oculto, mas cuidado, ore para Deus blindar teu coração para que essa semente do inimigo que estava tentando, sabe, te corromper, não fique ali, porque ela vai ficando e vai virando um buraco. Quando você vê, já destruiu. Então, em nome de Jesus, mas não vai acontecer porque Deus está só alertando, que Ele já está na luta, na batalha. Mas não fique, tá? Pode até ficar um pouquinho triste, dependendo do que for, porque a gente é humano, né? A gente é ser humano. Mas não vai ficar por muito tempo, porque quem está contigo é o Senhor. Esse sim a gente tem que ter medo. O que o outro faz, nada pode contra aquele que está diante de ti, tá? Gamona, a paz do Senhor. Sou de São Paulo também, bom dia. GW, a paz do Senhor. Tayane, a paz de Deus. Edna Silva, a paz do Senhor. Nós já vamos terminar a nossa live. Tayane, não toco louvor aqui, irmã, porque eu mando o áudio para outra plataforma e dá direitos autorais, tá? Mas a palavra de Deus já é música para os nossos ouvidos. Mateus capítulo 10, do versículo 26 ao 28.
algo que estava oculto. Filha Maria Vitória, vou orar, tá, irmã Renata? Vou orar sim. Posso pôr no caderno de oração, quer dizer, tá? O senhor sempre mandou eu perguntar. Posso pôr o nome da sua filha, da irmã, no caderno de oração? Se sim, diga assim que nós já vamos orar. E ele vai estar ali, toda vez que eu apresentar os cadernos de oração, o nome da tua filha, da tua família vai estar ali, tá? Para ser orado, se você permitir. Se não, tudo bem, eu vou orar da mesma forma, tá? Glória a Deus, irmãos, glórias ao Senhor. O Senhor é grande, é poderoso para fazer. E é um Deus que nos ama, que nos abraça. E Ele está conosco. Então não tenha medo. Isso aí não é ninguém, não é o inimigo não. Deus vai levantar uma situação. Algo que estavam tentando esconder. Mas Deus vai mostrar o fundo para que você perceba. Tá bom? Daniel, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu e Stefano, a paz de Deus. Seja bem-vindo. Renata, Maria Vitória, vou estar orando, tá, irmã? O Ayo Santana, a paz de Deus. Edna, a paz do Senhor. Irmãos, quem quiser, se desejar, né, que eu coloque seu nome no caderno de oração, fale aqui, que é a hora, nós vamos orar agora, agradecer esse Deus que tem um cuidado tão grande com a gente, irmãos. Eu fico assim, perplexo, como as pessoas às vezes ficam procurando tanta coisa e a palavra de Deus nos dá tanta direção dentro de momentos de que a gente está vivendo, de cada momento, irmãos. Deus tem uma resposta para todos os momentos que cada um está passando. Basta a gente procurar na palavra. Estou aqui dizendo que não tem pessoas usadas por Deus verdadeiramente, que Deus levanta para falar? Tem. Mas hoje nós estamos no meio, irmãos, que está todo mundo misturado, é trigo misturado com joio. E você tem que clamar ao Senhor o dom de discernimento, para saber quem verdadeiramente está falando por Deus, sendo boca de Deus, e aqueles que não. Então eu prefiro, irmãos, eu assisto, eu sei, porque eu peço para Deus muito esse discernimento, mas eu prefiro ler a palavra. Eu gosto de ler a palavra, eu gosto de procurar nela a resposta. E a resposta é essa. Deus, é contigo. Ele jamais desampara e não deixa que ninguém fique fazendo, nem mesmo o inimigo, fazendo coisas, tramas, laços nas tuas costas, sem você saber. Ele levanta sim. Ele mostra. Não é para a gente guerrear, porque a guerra é dele, não é sua. Porque quem vê o que está no coração, que o pensamento, quem pode esquadrinhar o pensamento e o coração de uma pessoa é Deus. A gente não tem, a gente acha. E achismo na palavra de Deus não existe. Ou é ou não é. E o único que é e sabe de tudo é Deus. Tá, irmãos? Porque falamos isso essa semana também. Se o Senhor houvesse deixado uma sabedoria tamanha, a sabedoria verdadeiramente vindo do alto, para algum homem, algum ser humano nessa terra aqui, irmãos, o Senhor Jesus não tinha sido crucificado. Mas essa sabedoria não tem. O único que tem é Deus. Ele dá algumas coisinhas, mas totalmente não tem. Porque senão o ser humano agiria de outra maneira. Tá? E a gente tem esse Deus do nosso lado. Quem tem Deus tem tudo. Ah, irmã, mas eu estou passando tanta luta. Niele, Umbanda Sagrada, seja bem-vinda, paz de Deus, viu? Bom dia. Resplandeste, missionária Tatiane, a paz de Deus também, bom dia, seja bem-vinda, Lucilene. Então, irmãos, não há nada que esteja oculto que Deus não venha levantar. Para que você saiba, mas é que é para você orar, tá? Seja uma pessoa, como Deus fala, bem-aventurados os misericordiosos. Sabe? Tenha misericórdia do outro, mesmo que faça mal para ti. Para quê? Para que o Senhor alcance. A gente também não viveu neste mundo, não tinha percepção das coisas de Deus. Hoje, vivendo a verdade, a palavra de Deus, irmãos, a gente não quer para o outro que a gente já viveu. Moderar essa sabedoria, não é, irmã Givanete? Tem que moderar, porque se der eu não sei, ainda é capaz de eles fazer totalmente ao contrário. Então Deus dosa. Maria, paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Bom dia. E Deus é assim, irmãos, é esse Pai zeloso. Ele vai ser zeloso com você. MRC Machado, a paz de Deus. E ele vai levantar coisas que estavam ocultas. Mas não é para você brigar nem nada, é só para você ter percepção do que
era feito, estava sendo feito. Mas Deus é Deus, Ele é por ti. Hoje é capaz de fazer até pior, não é, irmão Givanete? Pois é. Fazem isso todo dia, né, irmãos? Porque quando a gente olha e vê a grandeza do mundo, essa terra solta no nada, e não acreditar que é um poder muito maior que fez tudo isso, a gente já está crucificando, né, Cristo e ainda virando as costas para Deus Pai. Então eu acho que as pessoas já não têm muita percepção, é por isso que Deus não entrega tudo na mão do ser humano, sabe? Se Ele desse poder total, eu acho que essa terra nem existiria mais. Kézia, a paz de Deus, seja bem-vinda, eu sou de São Paulo, tá? Bom dia. Então, Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 28, é a nossa palavra. Gilberto Gomes, Valdice, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer esse Deus, que mesmo aquilo que a gente não está vendo, Ele guerreia por nós. E quando há necessidade, Ele levanta para que a gente veja. Por quê? Porque talvez a gente está tendo uma atitude que não deveria. Ou tem coisa que Deus levanta mesmo para cada um ficar no seu cantinho e ali Deus trabalhar para que lá na frente seja encontrado, transformado, mudado, né? Porque essas pessoas precisam de Deus, precisam da luz do Senhor. Porque quem faz esse tipo de coisa, irmãos, e fica falando assim, sabe? É ruim. Porque podia falar com a pessoa mesmo, né? Com as pessoas mesmo, olha, isso. Não, prefere ficar aqui, ali, acolá. Olha, me falar, mas não fala pra ninguém. Irmãos, eu detesto isso. Quando fala, sabe? Tô te falando, mas não fala pra ela. Ou não fala pra fulano. Eu não gosto disso. E a palavra de Deus diz aqui, tudo que for feito, um filho e filha do Senhor, tem que ser feito a falar das claras. Não fale nada no pé de ouvido, não fique em lugares, em mesas, sabe? Mais uma vez o Senhor está mandando dizer aqui, aquelas mesas que tem reunião, que o teu nome está ali, mas você não está presente. Mas bobos são eles, porque tem alguém que está ali vendo tudo. E se quando é necessário, o Senhor levanta. É o que eu peço, vem a mim e fala, eu posso até ficar triste, mas passa. Não é, irmã? A gente fica triste, mas passa. O ruim é quando fica falando ao redor e é muito chato. Porque às vezes não condiz a verdade. Não é? Mas por trás será pior a tristeza, é verdade. Porque vai ser triste para a pessoa que faz isso. Sabe, irmãos? Deixa a vida do outro. Sei lá, irmãos, eu sou tão assim, eu não sou desse mundo. É realmente como Deus diz, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Porque eu não consigo, irmãos. Às vezes eu olho, às vezes eu comento assim, algumas coisas que eu vejo, eu falo com meu esposo, mas eu falo assim, que o Senhor tenha misericórdia, porque é difícil. Hoje eu fui passei numa consulta, que era consulta já agendada, e eu cheguei lá, irmãos, eu vi uma situação de uma mãe com 2 filhos, meu Senhor, irmãos, a minha vontade era de levantar lá, falar com a mãe dessas crianças. Mas só que é uma coisa que não é minha. Eu não posso, irmão, sair daqui para ir lá repreender sabe, falar. A não ser que Deus mande. A única coisa que eu fiz foi orar. E as crianças quietou, sabe? Mas era uma coisa assim, fora do comum, da mãe estar em consulta, a criança ficar abrindo porta e chamando, atrapalhando. E a mãe, eu estou na consulta. E ficar correndo, perturbando os outros, estava desse jeito. E eu fiquei ali de olhinho fechado, eu orei, falei, Senhor, tem de misericórdia. Porque ali tem um monte de gente doente, já tá sem paciência, né? Aí aquilo ali já causa, é o próprio inimigo, sabe, meu? Porque se já pega uma pessoa esquentada, vai lá falar, aí vai dar aquela briga, vai dar aquele... É só Deus. Às vezes pergunto a Deus por que sou assim, parece que não sou deste mundo. E muitos falam isso pra mim. Eu também sou assim, irmã, mas eu olho como sempre como, né, igual a irmã, a gente olha como uma virtude de Deus nas nossas vidas. A gente é assim, mas tem hora que o Senhor às vezes levanta coisas, irmãos, pra gente mudar, pra gente ter uma atitude diferente. A gente é assim, mas tem certas situações que Deus faz para que a gente mude, né, o jeito da gente em algumas situações.
Mas eu também sou assim, sou muito, sei lá, as pessoas acham que a gente é bobo, sabe? Não sei, eu vejo isso. A gente não é bobo, a gente só percebe as coisas de outra forma. E ali a gente ora. Quando Deus afasta, afastou, mas quando não, a gente ora. Manuel, a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, tem horas que realmente temos que agir, não é, irmã? Tem hora que tem coisa que tem, né? Eu acho que é mais isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Como eu falei agora, essa palavra, o Senhor vai levantar algo que estava no fundo. Então é algo que a gente está tendo uma atitude que, porque eu vi aquela senhora como inocente. Eu percebo tudo mais calado, eu também sou assim. Sabe, o pessoal falando, olha, mas você sabia, e era muitas falas, irmão, não era uma só pessoa falando. Como você não sabia que estava acontecendo isso? E a pessoa, sabe, uma senhorinha, assim, sabe, espantada do que estava acontecendo. Não sou abestalhada, como falam aqui no Nordeste, é verdade, irmã. E eu vi aquela senhora, então eu estou dizendo, é algo que o Senhor mesmo vai levantar. Por quê? Porque a pessoa realmente é daquele jeitinho, mas tem que, porque não é qualquer coisa, é algo bem, tá no profundo, algumas coisas, você vai ficar sabendo que Deus vai levantar, mas Ele está dizendo, não fique com medo, não tenha medo, não se entristeça, pode sim até entristecer, mas não guarde isso para o inimigo não usar como uma brecha também contra a tua vida. Não, ore para o Senhor e Deus vai mudar essa história. E vai fazer com que você ore por essa vida, por essas vidas, se for muitas, sabe? Coloquei, se é espiritual, irmãos, vai botar o inimigo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Reginaldo, a paz do Senhor. Deus é Deus, Ele é poderoso. Toda a trama do inimigo caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer esse Deus mais uma vez. Eu até fechei o caderno, mas tem a irmã para orar. Vamos orar, irmãos? Que assim, se você desejar e permitir, separe o seu copo com água aí, que nós vamos orar. Se não, não tem problema, nós vamos orar pelas águas que entram dentro da nossa casa, como a gente faz todos os dias aqui. Amém? Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra, uma palavra que é curta, mas é direta. Palavra do Senhor que é ensinamento, que é força, que é um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado por resposta que muitos estavam esperando, que já tinham percebido algumas coisas, mas Deus vai fazer com que se seja enxergue as claras, para que em nome do Senhor a direção o Senhor dará, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque os teus filhos não são enganados e nada fica oculto. Quando o Senhor a gente tem um amor com o Senhor e o relacionamento da gente é íntimo. O Senhor guarda, o Senhor guerreia, o Senhor luta. E não há nada oculto que não venha a ser colocado à tona através do teu poder e da tua misericórdia. Pai, alcança essas vidas. Vidas essas que às vezes pensam que estão fazendo bem ou que estão certos. Mas que em nome de Jesus, Pai, essa arma forjada não vai prosperar sobre a vida dos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Porque o laço do inimigo já caiu por terra, já foi cortado para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, para essas vidas, para as nossas vidas, porque toda a palavra do Senhor é ensinamento, é força para as nossas vidas, para momentos ou que vamos viver ou que estamos vivendo. Então, muito obrigado por esse amor e esse cuidado em nome de Jesus. E no lugar, Pai, se for espiritual que estava agindo, esses espíritos, coloca o sangue de Cristo, para que ali esteja o lugar ocupado e esses espíritos sejam mandados para um lugar determinado por ti e jamais voltam. Em nome de Jesus Cristo. E se for pessoas, Pai, que o Senhor vai levantar, que estavam falando coisas, tramando coisas no oculto dos seus filhos, Pai, tem de misericórdia, Senhor. Assim como um dia o Senhor teve misericórdia da gente que vivia no mundo afastado de ti. Se for da tua vontade, for possível, alcance essas vidas, Pai, para que elas possam entender e saber o que é viver e fazer parte da tua família. É o melhor lugar de se estar, quando a gente está dentro da tua verdade. Meu Deus, meu Pai, não nos deixe desviar, Senhor, por nada, neste caminho que é estreito e nessa porta também que é estreita, que nós vamos passar para sentar naquela mesa que o Senhor já preparou para cada um de nós. E foi como eu ouvi também, Pai, nós não vamos precisar lutar pelo lugar nessa mesa, porque o Senhor já deixou o lugar reservado
para cada um de nós. É o que eu profetizo, Pai, desde já eu creio, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a irmã Renata e a filha dela, Maria Vitória, meu Deus. São vidas, Pai, que precisam do Senhor. Eu não sei, Pai, o que ela está passando, o que a Maria Vitória está passando, o que está acontecendo na vida da irmã Renata. Mas em nome de Jesus eu sei, Pai, de um Deus que tudo pode, que quando chega muda tudo. Quando chega transforma o ambiente. Quando chega tem vitória. Quando chega há mudança no cenário. Meu Deus e meu Pai, profetiza a tua chegada sobre a vida da família da irmã Renata, sobre a vida da Maria Vitória. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus é assim que eu oro e profetizo, porque creio que o Senhor é um Deus que aonde o Senhor está, não há inimigo que possa ficar, porque não aguenta, não suporta o teu poder da tua chegada. Meu Deus e meu Pai, é assim que eu profetizo pela vida da irmã Renata, pela vida da filha dela, Maria Vitória, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui colocando diante de ti as suas causas, as suas dificuldades, aquilo que está passando. Quer seja sentimental, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja na saúde. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que chega para fazer a diferença. O Senhor chega para resolver. O Senhor não chega para dar jeitinho. O Senhor resolve. Pai, em nome de Jesus, chega nas causas do teu povo. Pai, em nome de Jesus, visita os currículos, as carteiras de trabalho, os exames médicos, as sentenças ali, né, os laudos médicos. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão aí, Pai, prisionados em cadeias, Pai, que estão esperando ali o papel para ser solto, Senhor, mas são filhos que estão arrependidos, que verdadeiramente estão querendo mudar de vida. Pai, dá ali a carta do abrir das cadeias. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, os casamentos, as famílias, as pessoas que estão em hospitais, em lugares, Pai, com enfermidades, em casa, na rua, Pai, meu Deus e meu Pai. Chega, Senhor, ali com a cura, porque pelos passos de Cristo nós somos sarados, curados, libertos, transformados, restaurados pelo sangue de Cristo e principalmente salvos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é assim que eu oro, é assim que eu profetizo e desde já agradeço, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Brinda o coração, Pai, desses teus filhos e filhas que o Senhor fará esse cuidado, esse amor que o Senhor tem de levantar algo que estava oculto. Brinda, coloca ali o sangue de Cristo, para que, mesmo que fique triste, Pai, porque o Senhor sabe que a gente é humano e a gente não pode querer ser o que a gente não é. A gente fica triste, mas que não vai causar dano. Por quê? Porque quem está lá no coração dessa vida é o Senhor. Quem faz parte, é o centro da vontade dessas vidas é o Senhor. Porque se não fosse dessa forma, o Senhor não faria. Não teria esse cuidado, esse amor de Pai. Meu Deus e meu Pai, obrigado. E assim como eu já orei, Pai, mais uma vez que essas vidas sejam alcançadas, Pai, que estão na escuridão, estão nas trevas e precisam vir para a maravilhosa luz que é nos teus caminhos. Pai, obrigado. Obrigado, 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 porque dentro do cenário que cada um está vivendo, o Senhor chegará com um milagre, chegará ali para resolver. É assim que eu creio, e é pela fé que eu vivo, e pela fé que eu profetizo, que já está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, 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 em nome de Jesus. Manuel Carneiro, Pai, em nome do Senhor, o Senhor é grande e poderoso, para fazer tudo e mais um pouco na vida do Manuel Carneiro. Eu não o conheço, mas o Senhor é Deus. E quando o Senhor fala para que seja orado é porque precisa. Então nós estamos aqui como uma igreja reunida. Somos pequenos, mas onde há o Senhor há poder. Onde há aquele que intercede pelo próximo, o poder desce. E eu creio, Pai, no poder, não só na vida da filha da irmã Renata, Maria Vitória, mas na vida do Manuel Carneiro também, de toda a sua família. Meu Deus e meu Pai, dentro da necessidade que ele está necessitando, eu creio no poder do Senhor que já está indo de encontro a ele. E é assim que eu profetizo, é assim que eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Agora, Pai, em nome do Senhor, além de apresentar tudo que os seus filhos estão colocando diante do teu altar, para que seja ali olhado por ti, eu coloco as garrafinhas com água, copos com água, mãos levantadas, Pai, para que em nome de Jesus, quem usar desta água, Pai,
com essa bênção que nós estamos orando agora. Abençoa para as caixas d'água, as cisternas, torneiras d'água, onde há armazenamento de água que entra dentro da casa do teu povo. Derrama a bênção, Pai, de cura, de libertação, de transformação, mas principalmente de salvação. É assim que eu profetizo, é assim que eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Pai, porque sim, Pai, muitas vidas precisam. Todos aqueles que entrarem dentro do nosso lar, que beberem um simples copo de água, se alimentar, lavar a mão, tomar um banho, Pai, lá onde as roupas são lavadas, ali haverá libertação, cura, transformação e principalmente salvação. Pai, derrama sobre o teu povo, Senhor, esta bênção também em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, louvado seja em nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao nosso Deus. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Edivara, paz de Deus, seja bem-vinda. Quintia, a paz do Senhor, seja Clíntia, quer dizer, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o nome. Manuel Carneiro. Glória a Deus, irmãs, a paz do Senhor. Boa noite, bom dia já, né? Deus abençoe, viu, irmã? Você também, viu? Obrigado por guerreira, você também é. Deus é contigo. Deus é grande, grande, grande em tua vida, viu? Deus abençoe, obrigado pela presença. Mateus, tá, irmãos? Mateus capítulo 10, do versículo 26 ao 28, foi a nossa palavra de hoje. O Senhor levantará algo que está oculto, que estavam tentando ocultar ao teu respeito. Mas não é para você ficar com raiva e nem sair brigando, porque Deus já está na batalha. Tema o Senhor, que pode tirar a vida, né? E Ele dá e tira. Esse sim a gente tem que temer. O homem nada pode. Pode falar, pode caluniar, pode tramar. O inimigo próprio, espiritual, falando agora espiritualmente falando, também pode tentar. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. E o que é Romero? A paz de Deus. Marcos e Asqueira. A paz de Deus também seja bem-vindo. Então Deus é Deus, Ele é por ti. Nada vai ficar oculto, porque o Senhor vai levantar e Ele vai dar. E você vai entender que é porque é para você ter uma atitude diferente. Se a pessoa está tendo uma atitude passiva, porque eu vi aquela senhorinha muito assim, espantada, sabe? Como se ela também não sabesse, não tivesse noção. Mas Deus é Deus e Ele é que direciona. Tá bom, irmãos? Então, Mateus capítulo 10, versículo do 26 ao 29 foi a nossa palavra. Deus abençoe a todos. Uma sexta-feira abençoada para todos nós. Nossa live mais tarde ainda às 11h55 da noite. A partir de segunda-feira às 10h30 da noite. Tá, irmãos? Não vão esquecer. Sábado e domingo eu não faço live. Mas segunda-feira as nossas lives não vai ser mais às 11h55. Mas às 10h30 da noite. Tá? Um pouquinho mais cedo. Tudo para honra e glória do Senhor. Ele tem propósito e nós vamos na direção que Ele manda. Ana Paula, paz de Deus. Mateus, obrigado, viu, irmãos de Vandanete? Aqueles que estão chegando agora, Mateus, tá, irmãos? Capítulo 10, versículo 26 a 28. Para quem está chegando agora, Levita, o Senhor vai levantar algo que estava oculto, para que venha à tona, para que você saiba. E saiba que Deus é Deus e Ele é poderoso. Palavra de hoje, Sami, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmãos de Vanelli. Uma sexta-feira abençoada, tá? As irmãs da live, espera um pouquinho. Uma sexta-feira abençoada para todos, em nome de Jesus. E até mais tarde, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Mais tarde estaremos de volta para falar mais da palavra de Deus, tá? A paz do Senhor.